Sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Quero deixar aqui o meu boa noite especial a todos que nos acompanham na sua casa, pelo YouTube e também pelo Facebook, né? Hoje é a reunião da Sagrada Família, o dia em que nós dedicamos as nossas orações, colocamos a nossa fé em ação para que Deus venha abençoar a tua casa e toda a sua família. Você está enfrentando uma luta, uma dificuldade, então tenha em seu coração a certeza de que Deus te trouxe aqui para mudar a tua história. Pastor, mas a minha luta é grande, mas o teu Deus é maior. E eu posso dizer uma coisa para você? Tenha em mente a certeza de que nada dura para sempre. Talvez você está passando um desafio, você está passando por uma aflição, por uma perseguição, por uma batalha muito grande. Essa luta vai passar. Lembra do que Jesus nos ensinou? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. As aflições, as perseguições, as lutas, vêm para todos, independente da sua religião, da sua classe social. A luta vem, a perseguição vem, as aflições vêm, mas Jesus nos ensinou a ter bom ânimo, porque assim como ele venceu, você também vencerá. Amém, pessoal? E se teve alguém que enfrentou aflições, lutas, perseguições, esse alguém foi o Senhor Jesus, não é verdade? Desde quando ele nasceu, ele era um bebê, ele já foi perseguido. O rei Herodes queria a vida dele. Com a sua vida, você acha que vai ser diferente? Há um inimigo que tenta te perseguir, mas creia que Deus está contigo e a vitória já é sua. Vamos estudar a palavra de Deus. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcelo, estou aqui para trazer esta mensagem. É uma honra, um prazer muito grande estar com vocês aqui nessa noite. Evangelho de Mateus, capítulo 8, primeiro livro do Novo Testamento. Mateus, capítulo 8. Nós vamos aprender a alcançar o impossível através da fé. Às vezes muitas pessoas pensam, meu problema é impossível, meu problema é difícil demais, não tem jeito, não tem solução. Saiba que através da fé, tudo é possível àquele que crê. Então, nós vamos aprender a alcançar, tomar posse do impossível através da fé. Afinal de contas, não há outro caminho a não ser a fé. Quem encontrou, diga graças a Deus. Então, vamos lá. Mateus, capítulo 8. Nós vamos ler também o versículo 1. Mateus, capítulo 8. Versículo 1, vamos falar sobre a cura de um leproso, né? E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Só nesse versículo, nós vamos aprender duas coisas. Primeiro, Jesus desceu do monte. O que ele estava fazendo no monte, pessoal? Geralmente, Jesus, ele subia ao monte para orar, para falar com Deus. Mas Jesus orava, pessoal? Jesus orava? Ele orava. Às vezes muitos podem pensar, mas Jesus era o Filho de Deus, o próprio Deus. Precisava de orar? Claro. Jesus, ele tinha os momentos em que ele tirava para falar com Deus, para consagrar a sua vida a Deus. E se Jesus sentia essa necessidade de orar, de falar com Deus, que dirá nós, não é verdade? Às vezes muitas pessoas chegam até a dizer, eu não preciso de orar, né? Eu não preciso de orar, eu não tenho tempo para orar, eu não gosto dessas coisas. Se Jesus, ele sentia a necessidade de orar e ele tirava um momento para orar, nós também precisamos separar um momento para orarmos, para tirar aquele momento para falar com Deus. A oração é um diálogo, é um meio de comunicação que nós usamos para falar com Deus. Deus fala conosco através da sua palavra. Quando você lê a Bíblia, você medita na palavra de Deus, ou você ouve a pregação do Evangelho, é o próprio Deus falando com você. Mas quando você faz a sua oração, aí é você falando com o próprio Deus. Então é necessário. Lá em Lucas 18, Jesus nos ensinou o dever de orar sempre e nunca
desanimar. Amém, pessoal? Ele nos ensinou, a oração é um dever. Todos nós cumprimos os nossos deveres, né, de cada dia. Tem o costume de cada dia, né? Todo mundo já levanta pela manhã, né? Ela cuida da sua higiene pessoal, cuida da sua alimentação, né? Ela cuida, trabalha, cuida dos seus estudos, e ela também tem que cuidar dessa parte. Separar o momento para orar e para falar com Deus. E ele diz mais, e nunca desanimar. Você iniciou um propósito de oração, não desanime. Falando hoje sobre família. Você tem orado pelo teu casamento? Você está passando por uma luta. Às vezes você já pensou em parar de orar. Pastor, parece que quanto mais eu oro, mais piora. Não, você não deve desanimar. Talvez quanto mais você ora pelo seu filho, parece que mais ele se desvia. Quanto mais você ora pela cura, parece que a dor aumenta. Não, dependente da situação ou da circunstância. Nunca desanime, nunca pare de orar. E aqui diz, ele descendo do monte, o seguiu uma grande multidão. O que essa multidão estava fazendo, pessoal? Estava seguindo a Jesus. Seguindo Jesus, eles estavam seguindo o caminho certo. Para tudo existe um caminho. Se você quiser ir para São Paulo, vai ter ali a Anhanguera, o caminho que vai te levar para São Paulo. Né? Então, para tudo tem o caminho do milagre, o caminho da bênção, o caminho da restauração do seu casamento, da transformação da sua família é só um, e esse caminho é o Senhor Jesus. Por que muita gente busca e não alcança? Porque talvez ela tenha buscado, ela tenha seguido caminhos errados. Há um ditado que diz que todos os caminhos levam a Deus. Você concorda com isso? Não, nem todos os caminhos levam a Deus. Às vezes as pessoas falam, o importante é seguir uma religião, o importante é seguir uma igreja. Não, o importante é seguir Jesus. E quando você obedece à palavra de Deus, pratica os mandamentos de Deus, você renuncia à tua vontade para fazer a vontade de Deus, você está no caminho certo. Você está no caminho da bênção, no caminho do milagre, no caminho do Senhor Jesus. Continuando, versículo 2. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Então, no meio da multidão, quando Jesus estava descendo o monte, em meio à multidão que estava seguindo, veio então um leproso. E esse leproso, ele veio para buscar a ajuda de Jesus. Ele precisava de ajuda. Vamos entender primeiro a situação daquele homem. Ele carregava em seu corpo, em seu organismo, uma doença incurável, uma doença que aos olhos humanos não tinha cura. Naquela época, a lepra não tinha cura. Né? Hoje, a lepra é mais conhecida como hanseníase. Hoje há tratamento, né? Mas na época não. Na época não tinha o que fazer. As pessoas, quando elas eram diagnosticadas com a lepra, automaticamente elas já eram excluídas da sociedade. Havia um lugar reservado fora da cidade para as pessoas que tinham lepra. Elas eram consideradas como pessoas impuras, né? Elas eram excluídas. Então, se alguém leproso fosse pego no meio da sociedade, poderia correr o risco de ser apedrejado, né? Poderia correr o risco de vida. Aquele homem estava nessa situação e ele não se conformou. Ele estava doente, estava leproso, mas ele não se conformou. Ele precisava de ajuda e ele buscou ajuda. Da mesma maneira é aquela pessoa. Talvez o teu problema hoje não é uma lepra, mas é um problema familiar, é um problema conjugal, é uma crise financeira, uma outra doença. Se você tem enfrentado esse problema, não aceite, busque ajuda. Aquilo que é bom, nós tomamos posse, nós recebemos. A Bíblia diz que no início, na criação do mundo, quando Deus criou todas as coisas, tudo o que Deus criou era bom. Então, tudo que Deus criou é bom,
isso você toma posse. A bênção de Deus, as coisas boas que vêm de Deus, você assume, você toma posse. Agora, o que é ruim, você não aceita na sua vida. O que é ruim não vem de Deus. Às vezes muitas pessoas já colocam até na cabeça, né? Foi Deus que colocou essa doença em mim. Foi Deus que me deu esse problema. Eu estou sofrendo assim, Deus não me ama. Não. Problema, sofrimento, a dor, a angústia, não vem de Deus. E se não vem de Deus, não aceite. Aceite isso. Busque ajuda para se libertar. Ele buscou a ajuda de Jesus, esse leproso. Ele foi ao encontro de Jesus, ele buscou a ajuda de Jesus, e nós vamos aprender 3 lições com esse leproso. A primeira lição: eis que veio um leproso. Ele tomou uma decisão. Mesmo aos olhos humanos sendo impuro, não podendo se aproximar de ninguém, tendo que ficar recluso da sociedade, ele tomou dentro dele uma decisão, uma atitude de sair de onde ele estava e de ir até Jesus. Quem quer vencer na vida tem que tomar uma atitude. Amém, pessoal? Se você quer salvar a tua família, você quer salvar o teu casamento, não fique de braços cruzados. Não se conforme com a dor. Se levante, tome uma decisão. Meu Deus, a partir de hoje, eu vou orar todos os dias. Eu vou fazer as campanhas na igreja. Eu vou orar, eu vou buscar o Senhor, mas eu não vou cruzar os braços. Eu não vou aceitar esse mal. Você vê que na Bíblia, todas as pessoas que tiveram uma atitude, que tomaram uma decisão de buscar a Deus, foram abençoadas. Muitos casos, Bartimeu, ele gritou por Jesus, a multidão tentava fazê-lo calar, mas ele gritava mais alto. Jesus o atendeu. A mulher hemorrágica, 12 anos, sofrendo com aquela hemorragia, morrendo aos poucos, ela tomou uma decisão, uma atitude. Se eu tão somente tocar nas vestes de Jesus, eu vou ser curada. Ainda que eu não consiga falar com ele, mas se eu tocar, já é o seu. Ela foi. Ela tocou em Jesus e foi curada. A atitude que ela teve. Quando ela tocou em Jesus, você acha que só estava ela ao redor de Jesus? Não, tinha muito mais gente, tinha uma multidão que estava ali cercando Jesus. Tinha mais gente que estava tocando em Jesus. Mas nem todos que tocavam em Jesus recebeu o milagre, foi curado como aquela mulher foi. Por quê? Porque o toque dela foi diferente. O toque dela foi diferente. Do toque dela saiu virtude, saiu o poder das vestes do Senhor Jesus. É assim que nós temos que servir a Deus. O nosso toque tem que ser diferente. A nossa oração tem que ser diferente. A nossa vinda na igreja tem que ser diferente. E ser diferente é tudo que você fizer para Deus, com Deus, você fazer com fé. Ela não tocou em Jesus por tocar. Ela tocou para ser curada. Você não veio aqui na igreja para vir. Você veio aqui para mudar a tua história. Sim ou não? Você veio aqui para alcançar o seu milagre. Você veio aqui para ser abençoado. E você vai ser. Então, primeiro, ele tomou uma decisão. Quem quer vencer, toma uma decisão. A família está destruída. Não vai adiantar ficar reclamando. Porque o meu casamento não presta. Porque o meu filho é uma cruz que Deus me deu. Porque eu vou acabar morrendo desse jeito, porque a situação vai só piorar. Não adianta ficar reclamando, murmurando, não adianta se conformar. Quem quer mudar tem que tomar uma decisão, uma atitude. E só de você ter saído da sua casa e vindo aqui hoje, já é uma atitude que você tomou. E através dessa atitude, um milagre vai acontecer. Diz que ele veio e o adorou. Tem uma tradução que diz que ele se prostrou, ele se humilhou diante do Senhor Jesus. Pessoal, você não tem que se humilhar diante dos homens, você não tem que se humilhar diante de ninguém, a não ser diante de Deus, diante de Jesus. O que é se humilhar diante de Jesus, pessoal? É você reconhecer, é você viver na dependência de Deus. Muitas pessoas tentam vencer as suas lutas, seus problemas, seus desafios, na força do seu braço. Ela acha que vai vencer brigando,
né? Guardando mágoa, ódio no coração, se vingando, pagando o mal com o mal. Não, viver na dependência de Deus não é isso. Não é lutar com o seu próprio braço. Não é querer vencer do seu jeito. Não, viver na dependência de Deus é você vencer a sua batalha com oração. É você buscar Deus. É você buscar a direção de Deus. Se está com luta na família, pede para Deus a direção. Deus, eu quero salvar o meu casamento. Me dá a direção para que eu venha saber lidar com a minha esposa ou com o meu marido. Me dá a direção para eu saber lidar com os meus filhos. Se você quer crescer financeiramente, busque de Deus a sabedoria. Talvez uma boa profissão você já tem. Talento Deus já te deu. Agora só falta você pedir a Ele sabedoria para administrar os teus negócios, administrar aquilo que Ele colocou nas suas mãos. Viva na dependência de Deus. Muitas das vezes, quando nós saímos da dependência de Deus, a gente acaba querendo resolver do nosso jeito. Agir na raiva, no nervoso, agir no medo, né? Agir na insegurança, e agindo na carne, na emoção, a pessoa acaba tomando decisões erradas, tomando atitudes erradas, dizendo palavras erradas, e aquilo lá na frente vai trazer uma consequência, um resultado errado também. Então, viva na dependência de Deus. Busque a direção de Deus. Tudo o que você fizer, ore a Deus, fale com Deus. Foi o que esse leproso ele fez. Ele se humilhou diante de Jesus. Senhor, me ajuda. Se o Senhor não me ajudar, eu vou morrer. Se o Senhor não me estender a mão, não me salvar, o que vai ser de mim? É assim que nós temos que reconhecer. Se você viver na dependência de Deus, Ele vai te atender. E diz mais, se quiseres, podes tornar-me limpo. Aqui ele não fez uma pergunta, ele não perguntou para Jesus se Jesus queria curar ele. Não, pelo contrário, ele afirmou. Diante de Jesus, ele afirmou, Senhor, olha a minha situação, mas se o Senhor quiser, eu creio que o Senhor pode me limpar, o Senhor pode me curar, que o Senhor pode me libertar. Quando você chegar diante de Deus, já chegue com a certeza que Ele vai fazer aquilo que Ele pode fazer na sua vida. Amém, pessoal? Você tem que crer. Você sabe que crer é diferente de acreditar. O Senhor Jesus disse que tudo é possível ao que crê. Note bem, Ele não disse que tudo é possível ao que acredita. Pelo contrário, aquele que crê. Existe a diferença entre o crer e acreditar está em uma pessoa enferma, ela pode ler a Bíblia, na pregação do Evangelho, ouvir falar que Jesus curou o cego, levantou um paralítico, curou o leproso, ressuscitou um morto, Lázaro, há 4 dias, estava sepultado. A pessoa ouve essa passagem, lê na Bíblia, conhece as curas que Jesus fez, ela acredita. Mas será que ela crê que o mesmo Jesus que curou aquelas pessoas no passado pode curar ela agora? Né? Às vezes a pessoa até acredita, eu acredito no que está na Bíblia, eu acho bonito, que passagem forte, isso tocou no meu coração, tá? Mas ela está crendo a ponto de que esse mesmo Deus, esse mesmo poder, pode trazer a sua cura hoje, agora. É aí que está. O Senhor Jesus, uma certa vez, estava caminhando com a multidão. Do outro lado, vinha uma viúva e uma outra multidão. Essa multidão estava levando o filho dessa viúva para sepultar. Ele havia morrido. Imagina a dor dessa mulher. Se era viúva é porque primeiro ela perdeu o marido. Agora perdeu o seu filhinho. E imagina a dor dessa mulher levando esse filho para sepultar. Qual mãe, qual pai que quer isso, não é verdade? Então,
levando, Jesus vinha do outro lado e vendo a dor daquela viúva, a dor daquela mulher, ele mandou que parasse o enterro, né? Vendo a dor daquela mulher, olha, para esse enterro. Vendo ela, chamou ela, trouxe para perto, olha, não chore. Talvez muitos até pensaram, meu Deus, está brincando com o sentimento dessa mulher. A mulher acabou de perder o filho, ela está chorando, ela está desabafando, ainda manda ela parar de chorar. Mas em tudo que Jesus fala, ele tem um propósito. Amém, pessoal? Tudo que Deus fala, tudo que está escrito na Bíblia, aquilo que Deus um dia falou ao seu coração, ele tem um propósito. Então ele mandou ela parar de chorar porque ele tinha um propósito. Então ele foi aonde estava, né, aquele menino deitado, ele tocou no esquife e ressuscitou aquele menino. Você vê como que Jesus mudou, transformou a vida daquela mulher assim? Agora ela estava chorando porque o menino estava morto. De repente Jesus apareceu, de uma hora para outra. Ela chorou de alegria. Imagina a alegria, a emoção daquela mulher, que viu o filho morrer, perder a vida, agora voltar à vida novamente. É isso que Jesus quer fazer na tua vida. Talvez o teu filho não está morto fisicamente, mas talvez o teu coração está sangrando, porque o teu filho, a tua filha, talvez se envolveu com a má companhia, num caminho errado, saiu de casa. Quantas vezes você que é mãe ou pai, passou noites em claro, sem saber por onde andava o teu filho, e talvez um dia esteve dentro da igreja, e hoje já não está mais. Você acredita que Jesus ressuscitou o filho daquela viúva? Você acredita nisso, pessoal? Sim ou não? Agora você crê que o mesmo ele pode fazer na tua vida? É isso que você tem que ter no coração, confessar. O leproso confessou, o Senhor pode me purificar. Se o Senhor quiser, eu quero e o Senhor pode. Confesse aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Se você crê que Ele pode te curar de qualquer doença, então começa a confessar isso. Deus, meu joelho está doendo, meu abdômen está doendo, minha cabeça está doendo, eu creio que o Senhor pode me curar, então eu estou curado, né? Mas eu acabei de orar, de determinar, e a dor continua. Não retire a sua confissão, continue confessando. Se o Senhor Jesus veio para trazer vida e vida com abundância, não aceite a miséria, não aceite o fracasso. Se num casamento ele fez transformar a água em vinho, ele pode transformar o teu marido, a tua esposa. Não fique confessando a derrota, o fracasso. Não confesse o fim do seu casamento, o fim da tua história. Comece a confessar aquilo que você crê que Deus pode fazer na sua vida. Querer, Ele quer. Se você também quer, então confesse. Confesse. Traga a existência. Então essas 3 lições que nós podemos aprender com o leproso. Primeiro, ele tomou a decisão de ir até Jesus. O segundo, ele se humilhou. Dependeu de Jesus. Terceiro, ele confessou aquilo que Jesus podia fazer. Agora nós vamos ver a reação de Jesus. Quando chegou o rapaz leproso ali diante de Jesus, o que Jesus fez? Fugiu dele? Deu as costas para ele? Abandonou aquele leproso no momento em que ele mais precisava, pessoal? De forma alguma. Versículo 3. E Jesus, estendendo a mão, tocou dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Digam todos, graças a Deus. Olha como é forte. Quando aquele leproso chegou diante de Jesus tinha mais pessoas ali com ele. Talvez quando alguns viram que aquele rapaz estava leproso, muita gente pode ser que saiu correndo com medo, sim ou não? Pode ser.
me recordo uma vez, eu estava num supermercado, nessa época agora de pandemia, teve um senhor que estava na fila, mas ele deu um espirro daqueles, caprichado, mas todo mundo só deu aquela virada, aquela olhada, alguns até saiu da fila, né? Acredito eu que ele não tinha, mas o espirro fez com que as pessoas se afastassem de medo dele. Talvez aquele rapaz, quando chegou com lepra e se apresentou diante de Jesus, a reação de muitas pessoas foram se afastar dele. Pessoal, não é isso que acontece nos dias de hoje? Se você vai dar um churrasco na tua casa, vai fazer uma festa, se de repente você receber um dinheiro aí, uns 100 mil reais, por exemplo, e alguém ficar sabendo, você vai ter muitos amigos ao teu lado. Se você fizer uma festa, um churrasco, vai comparecer pessoas que talvez você nunca viu na vida, vai chegar lá na tua casa. Enquanto você está bem, você tem pessoas do teu lado. Mas quando a pessoa está na luta, numa batalha, num desafio, você perde os amigos. Até as pessoas da família te abandonam. Teus parentes se afastam. Às vezes a pessoa nem liga para saber, como é que você está? Não. Não é o que aconteceu com aquele leproso. Mas quando todos se afastaram, aqui diz que Jesus estendeu a sua mão. Jesus estendeu a sua mão. Jesus, ele estende a sua mão quando as pessoas se afastam de você. Quando você não tem nenhum amigo. Quando você não tem ninguém do teu lado, as mãos de Jesus estão estendidas para te ajudar e para te abençoar. Digam todos graças a Deus. Amigo verdadeiro é só Jesus. Então, nos piores momentos que você estiver passando, acredite que as mãos de Jesus sempre estarão estendidas para o seu favor. E, segundo Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo. Segunda coisa, Jesus tocou nele. Jesus tocou onde ninguém queria ou podia tocar. Na época, a lepra é transmissível. Quem via aquele rapaz dizia, ninguém queria nem pôr a mão. Eu nem ponho a mão, nem chego perto, vai pegar em mim. Mas Jesus não pensou assim. Jesus tocou nele. Jesus tocou onde ninguém podia tocar. Pessoal, Deus pode fazer na sua vida o que ninguém pode fazer. Mas eu já pelejei para trazer o meu marido para a igreja, mas não quer vir de jeito nenhum. Coloca na mão de Deus, Jesus vai trazer. Eu já tentei falar com meu filho, mas não me escuta. Mas Deus, ele vai escutar a voz de Deus. Já tentei falar com aquela pessoa para largar aquele vício, mas não larga de jeito nenhum. Deus vai fazer largar. Aquela porta do emprego, Deus vai abrir. Aquela doença que infelizmente a medicina não conseguiu resolver, Jesus vai resolver. Acredite que Deus toca onde ninguém toca e só Ele faz o que ninguém pode fazer. O que você não conseguiu fazer, o que o dinheiro não pôde fazer, a religião ou as pessoas não puderam fazer, acredite que ainda hoje Jesus vai tocar e Ele vai fazer. E terminando aqui, Jesus disse, eu quero ser limpo. O que Jesus falou para ele? Eu quero. Às vezes muitas pessoas já pensou isso. Olha, eu acho que Deus quer que eu sofra, Deus não me ajuda. Deus não está nem aí para mim. Deus não me ama. Deus está me castigando. Não. Deus não quer o seu mal. Senão eu teria falado para esse rapaz, Não, eu estou provando a tua fé, pode ficar leproso. Não, você vai morrer assim mesmo. Não, eu não quero te curar, não. Sai daqui, você está impuro. Não, Jesus falou, não, eu quero. Jesus quer o seu melhor. Assim como você é pai ou mãe, você não quer o melhor para o seu filho? Somos falhos, sim ou não? A gente tira da gente para dar para os nossos filhos. Você tira da onde você não pode para matar a fome do seu filho. Nós que somos... Agora imagina Deus que é perfeito. Ou não é verdade? Ele quer o melhor. Assim como você quer o melhor para o seu filho, para a sua filhinha,
Deus quer o melhor para você. Deus não quer sofrimento, Deus não quer nenhuma dor. Jesus disse, eu quero. E determinou, confessou, fica limpo. E logo ele ficou purificado. Olha como que a palavra tem poder. A palavra de Jesus trouxe à existência a cura daquele leproso. Confesse a palavra. Quando você confessa a palavra, você vai trazer a existência daquilo que você está confessando. Se a pessoa ficar falando, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não presto, eu nunca vou ser ninguém na vida, eu não sou capaz, é isso que vai ser. Mas se você mudar as tuas palavras, não, eu vou vencer, não, eu vou dar a volta por cima, não, Deus é comigo, é isso que vai ser também. Mude as tuas palavras. A mudança de vida começa aqui dentro. A mudança, a transformação da vida de uma pessoa não é de fora, não, é de dentro para fora. Primeiro você tem que mudar o coração, né? Mudar o pensamento, mudar a sua forma de enxergar, mudar o seu falar. A partir daí, sua vida vai começar a mudar. Jesus disse, haja luz e houve luz. Tá certo então, pessoal? E diz, e logo ficou purificado da lepra. Logo as coisas vão começar a melhorar na sua vida. Nem sempre as coisas é assim, do dia para a noite, né? Logo, aos poucos, ele foi ficando curado, purificado. O milagre aconteceu. Nós vamos orar, nós vamos falar com Deus. E assim como Jesus estendeu a mão, tocou, curou esse homem, ele vai estender a mão e vai tocar em sua vida, ele vai salvar, fazer o que ninguém nunca pôde fazer. Tá bom? Vamos orar. Curve a sua cabeça, pode fechar a sua Bíblia. Pai, nós te agradecemos por esta palavra, pois nós cremos, meu Pai, que assim como o Senhor socorreu aquele homem, que estava sendo escravo daquela lepra, meu Pai, as tuas mãos estão estendidas, o Senhor está pronto para tocar, para salvar, para socorrer esta pessoa. Aquele homem estava cansado de tanto sofrer, mas o Senhor colocou um ponto final naquele cansaço. Meu Deus, talvez essa pessoa entrou aqui hoje cansada de tanto tentar, de tanto sofrer, cansada de tanto chorar, mas hoje é o dia que eu creio, é o dia em que o ponto final, é o dia do ponto final dessa dor, desse sofrimento. Que a bênção, o milagre, a resposta que ela veio buscar, ela alcance, como aquele leproso também alcançou. Em nome de Jesus, digam todos graças a Deus e obrigado, Jesus. Digam todos amém. Amém, pessoal?